Existem bastidores que precisam ser revelados, histórias que ninguém conta, verdades que ficam escondidas. Este é o Bastidores In Vitro, o podcast que revela o que realmente acontece na jornada da infertilidade. As histórias sem filtros, a ciência descomplicada por trás dos tratamentos, tudo que ninguém te conta, mas que você precisa saber. Um podcast original do Amigas In Vitro, porque toda história merece ser ouvida e toda informação de qualidade deve ser compartilhada. Esse é o primeiro episódio de uma experiência nova que a gente vai fazer aqui no Amigas In Vitro. Hoje, a Cacá vai contar uma história fictícia, mas baseada em relatos reais e que poderia ser de qualquer uma de nós. E na semana que vem, a gente vai contar a mesma história, só que de uma perspectiva diferente. Então prestem atenção em cada detalhe, cada palavra, cada emoção, porque tudo vai fazer sentido no final dos 2 episódios. E eu e a Bru só vamos comentar em momentos muito específicos, porque a gente quer deixar essa história fluir. E só no final vocês vão descobrir quem está narrando essa história. Vamos começar? Vamos lá. Janeiro de 2018. 2 anos tentando. 2 anos de esperanças mensais que se dissolviam em sangue e decepção. Amor, acho que tá na hora de procurarmos ajuda. Eu disse essas palavras, mas por dentro eu estava apavorada. Procurar ajuda significava admitir: meu corpo não estava funcionando como deveria. A primeira consulta foi devastadora. Sentei naquela cadeira fria, em silêncio, enquanto o médico lia os resultados do ultrassom transvaginal e dos exames de sangue. Reserva ovariana baixa. AMH de 0,8. Muito baixo para sua idade. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Suas chances de engravidar naturalmente são reduzidas. O tempo é crucial aqui. A gente precisa considerar a FIV o quanto antes. FIV, fertilização in vitro. Eu tinha 34 anos. Como assim a minha reserva era baixa? Como assim eu precisava de FIV? No carro, eu desabei. Eu chorei por tudo o que aquilo significava. Pelo meu corpo que estava me traindo, pela juventude que não me garantia nada e pelo sonho que de repente parecia tão distante. Eu senti uma mão na minha. Vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir, juntos. Eu queria acreditar, mas naquele momento tudo o que eu senti era falha. Eu estava falhando na coisa mais natural do mundo. Naquela noite eu fiquei acordada até tarde, pesquisando. Reserva ovariana baixa, FIV com baixa reserva, chances de sucesso, como melhorar qualidade de óvulos. Caí em fóruns de mulheres vivendo a mesma coisa. Histórias de sucesso, história de múltiplas tentativas, histórias de desistência. E os custos? Meu Deus, os custos! R$25 mil por tentativa, mais medicamentos, mais exames. Eu fazia contas mentalmente. Meu salário mais o dele, economizando, cortando gastos. A gente consegue, pensei. A gente tem que conseguir. Spoiler, aqueles R$25 mil eram apenas o começo. Abril de 2018, primeira FIV. As injeções começaram. Todo santo dia, no mesmo horário, eu aplicava hormônios no meu corpo. Gonal, Menopur, Cetrotide, nomes que se tornaram parte do meu vocabulário diário. Minha barriga ficou roxa de tantos hematomas, inchada, dolorida. Mas eu suportava. Cada picada era um passo em direção ao meu sonho. Os ultrassons de acompanhamento se tornaram minha rotina. A cada 2 dias, lá estava eu, de pernas abertas, sendo examinada, contando folículos. Vamos ver. 1, 2, 3. Você tem 8 folículos crescendo. Está respondendo bem. 8 folículos. Parecia bom. Eu me apeguei naquele número de corpo e alma. Mas ao mesmo tempo, eu lia compulsivamente. Folículo não é garantia de óvulo. Óvulo não é garantia de embrião. E embrião não é garantia de bebê no colo. A ansiedade era constante. Trabalho, casa, injeções, ultrassons, pensamentos obsessivos sobre cada etapa. Eu tentava manter a normalidade, mas como? Meu corpo estava sendo bombardeado de hormônios, a minha mente não descansava, minha vida tinha se tornado FIV. Dia da coleta. Anestesia, sedação, acordei com cólica e a informação: 8 óvulos coletados. 8. Exatamente o número de folículos. Eu confesso que eu sorri aliviada.
Mas no dia seguinte, a ligação da embriologista. Dos 8 óvulos, apenas 6 eram maduros. Desses, 3 fertilizaram. Meu coração afundou. De 8 para 3 em 24 horas. 3 dias depois, outra ligação. Apenas um embrião chegou a blastocisto. Apenas um. Todas aquelas injeções, toda aquela dor, todo aquele dinheiro, um embrião. Dia da transferência. Deitada na maca, pernas abertas de novo, vendo na tela o embrião sendo depositado no meu útero. Um ponto minúsculo branco, toda a minha esperança. Por favor, rezei mentalmente, por favor, fica. Por favor, gruda. Por favor, vira meu bebê. Beta espera. Os 10 dias mais longos da minha vida. Analisei cada sintoma, cada cólica, cada pontada, cada sensação nos seios. Será que é implantação? Será que eu tô grávida? Esse gosto estranho na boca é um sinal? Google virou meu melhor amigo e meu pior inimigo. Dia 8, pós-transferência. Não aguentei, fiz teste farmácia. Negativo. É cedo demais, me convenci. O beta vai ser positivo, ele tem que ser. Dia 10, beta-HCG. 2h37, ligação da clínica. Negativo, não houve implantação. O mundo desabou. Tranquei no banheiro, do trabalho e chorei. Chorei pelo embrião que não grudou, pelo meu corpo que rejeitou, pelos 25 mil reais que evaporavam, pelo sonho adiado. Chorei sozinha, porque como que você explica essa dor para quem nunca viveu ela? Em casa à noite, houve abraços. Tudo bem, a gente tenta de novo, vai dar certo. Mas eu me sentia vazia, completamente vazia. E essa sensação de falha faz a gente sentir que o nosso corpo tá traindo a gente. Nossa, Cacá, mas assim, continua, porque eu sei que vai ficar mais pesado. Segunda tentativa, outubro de 2018. 6 meses economizando, eu fazendo horas extras sempre que possível, cortando gastos, sem viagens, sem restaurantes, sem nada supérfluo. Cada real economizado era um passo mais perto da segunda chance. Mesmo protocolo, mesmos hormônios, mesma esperança tentando renascer das cinzas. 6 óvulos coletados dessa vez. 4 fertilizaram, 2 chegaram a blastocisto. 2! Era melhor que a primeira vez. Podemos transferir os 2, disse o médico. Suas chances aumentam. Transferimos os 2. Beta espera de novo, mas dessa vez sintomas diferentes. Enjoo, cansaço extremo, seios doloridos. É real, eu pensei. Dessa vez é real. Dia 10, beta-HCG. Positivo! 145, positivo! Eu gritei, chorei, liguei pra todo mundo. Finalmente meu corpo tinha conseguido. Primeira ultrassom 6 semanas. Deitada na maca, coração batendo acelerado, esperando ver o saco gestacional, o médico passou o transdutor. Aqui está o saco gestacional. E olha, tem um embrião. Vamos ouvir o coração? Então aquele som. Rápido, forte, perfeito. É o coração do meu bebê. Chorei ali mesmo na maca. Era o som mais lindo que eu já tinha ouvido na vida. Batimento de 120 BPM. Está perfeito para 6 semanas, disse o médico. Eu saí daquele consultório flutuando. Era real. Tinha um bebê com o coração batendo dentro de mim. Comprei roupinha escondida, comecei a planejar, calculei a data do parto. 8 semanas, segunda ultrassom, batimento ainda forte, 150 BPM. Tudo perfeito, tudo caminhando bem. Respirei mais aliviada, vai dar certo, dessa vez vai. 9 semanas, acordei naquela manhã me sentindo estranha. Eu não conseguia definir, só estranha. Nenhum sintoma específico, mas algo parecia diferente. Paranoia, eu pensei. É só ansiedade. Mas a sensação não passava, então eu liguei para a clínica. Pode vir fazer um ultrassom de controle se você está preocupada, disseram. Fui, mas para me tranquilizar do que qualquer outra coisa. Deitada na maca, médico passando o transdutor. Silêncio. Muito silêncio. Ele procurou mais, aumentou o som do aparelho, meu coração começou a acelerar. Tem algo errado? Perguntei, voz tremendo. Ele virou a tela para mim, mostrou o embrião, do mesmo tamanho de uma semana atrás.
O embrião parou de crescer, ele disse. E não há mais batimento cardíaco. O mundo parou. Como assim? Tinha batimento na semana passada, estava tudo bem. Às vezes acontece. O coração do bebê simplesmente para. É chamado de aborto retido. Seu corpo ainda não eliminou porque continua produzindo hormônios. Aborto retido. Meu bebê estava morto dentro de mim e eu nem sabia. Aquele coração que batia tão forte na semana passada tinha parado. E eu continuava ali, achando que estava grávida enquanto levava um bebê morto dentro de mim. Você tem 2 opções, o médico continuou. Aguardar a eliminação espontânea ou fazer curetagem. Curetagem. Raspagem do útero para remover o que restava da gravidez. Eu quero fazer logo, falei. Não conseguia suportar a ideia de carregar aquilo dentro de mim sabendo que não havia mais vida. 2 dias depois, hospital maternidade às 6 da manhã. Grávidas por todo o lado, barrigas grandes, bebês, recém-nascidos chorando e eu ali, para remover um bebê que tinha parado de viver. A ironia era insuportável. Anestesia, procedimento, acordei com cólica e vazio. Vazio no útero, vazio na alma. O que era pior? Nunca ter visto batimento ou ter ouvido aquele som lindo e depois saber que parou? Ter conhecido a esperança para depois perdê-la era uma crueldade maior. Em casa, me tranquei no quarto por dias, não queria ver ninguém, não queria falar. Como você processa que seu bebê estava vivo com o coração batendo e de repente não está mais? Que você viu a vida e ela simplesmente cessou. Caramba, amiga, é uma dor que não dá nem pra gente colocar em palavras. O pior de tudo é que demonstra que a FIV não é garantia de nada, né? Terceira tentativa. Agosto de 2019. Eu estava exausta. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Mas tinha uma pressão interna. Você não pode desistir. Outras mulheres conseguem, por que você não? A culpa era constante. Reorganizamos as finanças de novo. Os 2 contribuindo. Empréstimos foram considerados. 5 óvulos dessa vez. Minha reserva continuava caindo. 2 embriões. Transferimos 1. Congelamos o outro. Beta positivo de novo. Mas agora, cautelosamente positiva. 6 semanas. Saco gestacional presente. 7 semanas. Embrião presente. Vi na tela aquele ponto minúsculo pulsando. Meu bebê, com o coração batendo. Chorei no consultório. Dessa vez é real, dessa vez vai. Comprei roupinhas escondidas, comecei a planejar, calculei data do parto. 8 semanas. Acordei no meio da noite, sangramento. Não, 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 não! Hospital, urgência, ultrassom de emergência. O médico passou o transdutor, procurou mais. Sinto muito. Não há mais batimento cardíaco. Aborto espontâneo. Mais um bebê estava morto dentro de mim. O mundo parou de novo. Eu lembro de gritar, literalmente gritar, porque não era só uma dor física, era uma dor que rasgava a alma. Tive que passar pela curetagem de novo, mas dessa vez era diferente. Era o meu corpo que estava expulsando aquele bebê. Voltei para casa e entrei em depressão. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia sair da cama, não conseguia parar de chorar. Porque o que há de errado comigo? Porque o meu corpo não consegue manter uma gravidez. A culpa me consumia. Uma noite eu não aguentei mais. Entrei no banheiro, tranquei a porta, sentei no chão frio do box e desabei. Chorei por tudo. Pelos 3 embriões que não se tornaram bebês, pelo meu corpo que parecia me odiar, pela mulher que eu era antes disso, tudo e não existia mais. Chorei tentando ser silenciosa, mas o corpo convulsionava. E então, ouvi batidas na porta. Amor, por favor, abra a porta. Vá embora, tentei dizer, mas apenas saiu um gemido. A porta se abriu, ele tinha destravado de fora. E ali, parado na entrada, vi algo que nunca tinha visto antes. Lágrimas, descendo pelo rosto, os olhos vermelhos, o corpo tremendo. Eu não aguento mais ver você sofrendo assim. E eu não sei como te ajudar, eu me sinto inútil. Desceu e sentou no chão comigo. Você acha que está sozinha nisso, mas você não tá. Eu também estou morrendo por dentro. Só não sabia falar como. Achei que tinha que ser forte por você. E ali, naquele banheiro frio, às 2 da manhã, depois da nossa terceira perda, a gente chorou junto. De verdade.
E pela primeira vez eu percebi, eu não estava sozinha. Ele também estava sofrendo, de uma forma diferente, mas estava. E eu nunca tinha percebido porque estava tão afundada na minha própria dor que não conseguia olhar a dor dele. Nossa, e esse momento é muito difícil, porque é quando você vê finalmente que o outro também tá se despedaçando. E é impressionante que, assim, vocês dois estavam sofrendo, mas a sensação era que vocês estavam sofrendo sozinhos, apartados, distantes. Quarta tentativa, março de 2020, pandemia, mundo em colapso. Mas a gente tinha decidido, última tentativa. Emocionalmente, financeiramente, fisicamente, era o nosso limite. Mas dessa vez era diferente. A gente conversava sobre os medos, sobre as expectativas, sobre o cansaço. Não era mais eu carregando tudo sozinha enquanto ele fingia estar bem. Éramos nós dois, vulneráveis, mas juntos. Protocolo mais agressivo, medicações mais fortes. 6 óvulos coletados. 4 fertilizaram, 3 chegaram a blastocisto. Fizemos teste genético dessa vez. Mais R$8.000, mas a gente precisava de alguma garantia. Resultado, 2 embriões euploides. Cromossomicamente perfeitos. Pronto, pensei. Agora não tem desculpa, eles são perfeitos. Transferimos um. Beto espera. Os sintomas vieram, mas dessa vez eu não me iludi. Não comprei roupinha, não planejei, proteção emocional. Dia 10, beta, positivo, 234. Valores bons, mas eu estava anestesiada emocionalmente. 6 semanas, saco gestacional, embrião presente. 7 semanas, batimento cardíaco. 8 semanas, ainda batendo. Cada ultrassom, eu respirava mais aliviada, mas sempre esperando o pior. 10 semanas, 12 semanas, fim do primeiro trimestre. Pela primeira vez eu comecei a acreditar. 16 semanas, 20 semanas, morfológico menino. Comprei o primeiro body azul. Azul claro, minúsculo. Chorei olhando para aquela roupinha. 28 semanas, 32 semanas, 34 semanas, cada marco parecia um milagre. 37 semanas, contrações, trabalho de parto. Hospital, sala de parto, medo e expectativa, tudo junto e misturado. Epidural, dilatação, horas passando, cesárea de emergência, batimentos baixando. Mãos apertadas, está tudo bem, ele vai nascer bem, vai dar tudo certo. Anestesia, corte, puxada. E então, o choro. O choro do meu bebê. Depois de 7 anos, 4 FIVs, 3 perdas devastadoras, mais de R$120.000 investidos, incontáveis injeções, incontáveis lágrimas, incontáveis noites sem dormir. Ele estava aqui. 2,8 quilos, perfeito, chorando alto. Colocaram ele no meu peito. Eu senti o cheiro dele, o peso dele, o calor dele. E chorei. Chorei de alegria, de alívio, de gratidão. Chorei por todas as vezes que achei que não ia conseguir. Meu bebê, finalmente, no meu colo. Nossa, não tem como não se emocionar ouvindo essa história. A minha não foi exatamente assim, mas eu sei que de muitas pessoas que a gente conhece poderiam estar representadas com tudo que você falou. E aí, amiga, quem é você nessa história? Então, vocês ouviram essa história e provavelmente assumiram coisas. Sentei na cadeira do médico, meu corpo não funcionava, as injeções na minha barriga, meu útero. Tudo apontava para a perspectiva feminina, né? Porque quando falamos de FIV, a gente sempre pensa na mulher primeiro. E tá certo, a jornada física é dela, o corpo bombardeado de hormônios é dela, as curetagens são dela. E essa história é da perspectiva feminina. Eu contei do ponto de vista da mulher, porque eu, você, nós somos a mulher dessa história. Essa é a nossa jornada, contada pela Júlia. O nosso corpo que passou por tudo isso. Nossas injeções, perdas, dor física, emocional. E durante anos, eu também achei que essa história era só minha. Que o meu marido estava ali como um suporte, mas que não entendia realmente. Até aquela noite no banheiro, quando a Júlia finalmente viu que ele também estava sofrendo, o tempo todo, do lado dele da história. E no próximo episódio, vocês vão ouvir a mesma história.
Os mesmos 7 anos, as mesmas 4 tentativas, as mesmas 3 perdas, mas contada por ele, do ponto de vista masculino. E vocês vão entender, existem 2 lados nessa jornada, 2 sofrimentos diferentes, 2 perspectivas válidas. E a gente só descobriu isso quando finalmente parou de sofrer lado a lado e começou a sofrer junto. Um casal, uma jornada compartilhada que levou anos para perceber que era compartilhada. Até o próximo.